dia, que bom estarmos juntos, mesmo aqui, né, de casa, vocês as suas, mas que nós possamos nos sentir casa, templo do Espírito Santo e render ao nosso Deus todo louvor, toda adoração, porque só Ele é digno. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar e te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais a Tua unção, mais o Teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar e te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Eu quero ir além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais a Tua unção, mais o Teu poder. Viver mais o poder de Deus é a gente acreditar que mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, que a gente quer,
Ele é Deus, e que a nossa fé esteja sempre firmada naquilo que Ele é, na rocha eterna. Todos nós temos passado por muitos momentos, né, difíceis, dificuldades, mas que nesses momentos nós possamos entender que se a doença vem, Ele está com a gente, Ele é Deus. Se os problemas vierem, Ele também é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. Bom dia, queridos. Mais uma vez, uma alegria poder estar com vocês, mesmo que virtualmente. Nós temos alegrias acontecendo na nossa comunidade. Nós temos também tristezas. Nós temos aí a notícia boa da melhora do pastor Reinaldo, da melhora do pastor Felipe, mas também temos notícias de irmãos e irmãs que perderam pessoas queridas nesse momento de pandemia. Um motivo das nossas orações, de continuarmos intercedendo a Deus, continuarmos orando a Deus juntos, orando a Deus separados, sozinhos, nos nossos momentos particulares, intercedendo a Deus pela vida de tantas pessoas que têm sido acometidas pela
pelo Covid, mas também por outras situações. Nós temos necessidades na nossa comunidade, e com a graça de Deus, Deus tem movido pessoas para contribuir, Deus tem levantado, Deus tem sensibilizado pessoas a contribuir, nós temos conseguido juntar nesse esforço conjunto, nesse esforço comum para atender necessidades. E eu te convido agora a ofertar a Deus com aquilo que Deus propôs no seu coração, com alegria, sabendo que esses recursos não são nossos, sabendo que esses recursos são usados para atender necessidades da comunidade. Os irmãos sabem que nós temos os compromissos financeiros, mas também, e acima de tudo, atender as necessidades de pessoas que chegam a nós, situações que ficamos sabendo de pessoas com necessidades para atender ali as suas demandas. Que o Espírito Santo sensibilize o teu coração, que esse senso de união se manifeste também nesse momento de ofertas. Vamos orar a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado pelas notícias boas quanto à saúde do pastor Reinaldo, do pastor Felipe. Pai, que o Senhor console nossos irmãos e irmãs que têm perdido amigos, parentes, que a tua mão seja com eles, Pai querido. Senhor, consagramos, dedicamos, Senhor Deus, os nossos recursos em tuas mãos, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria no uso desses recursos, Pai querido, para que possamos atender quantas pessoas forem necessárias, Pai querido, nesse momento, Pai. Que o Senhor levante a tua igreja, que o Senhor sustente a tua igreja, é o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não
vem pela manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. O pastor Reinaldo, durante essa semana, alguns dias atrás, ele compartilhou o verso 1º desse salmo. Eu gostaria de tomar esse salmo como base da nossa reflexão. O texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nele está, Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te pedimos, Senhor, pedimos a tua graça, a tua misericórdia, a tua sabedoria, para a compreensão, Senhor Deus, da tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, que o Senhor nos conduza, Senhor, em reflexão, que o Senhor nos conduza em transformação, Pai querido. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Nossa compreensão de Deus, a nossa compreensão da nossa relação com Deus, ela é mediada pelas situações concretas que nós vivemos. Nós temos certas compreensões, certas percepções sobre quem Deus é, certas percepções e compreensões sobre como Ele se relaciona conosco, como nós nos relacionamos com Ele, como nós respondemos à sua graça. E essa troca na relação nossa com Deus, ela é mediada pelas situações concretas que nós vivemos. Essas situações concretas nos fazem olhar para novas dimensões da ação de Deus. Essas situações concretas, elas nos fazem refletir sobre ideias imaturas sobre Deus. Essas situações concretas, elas vão permitindo que nós amadureçamos a nossa compreensão de Deus e da nossa relação com Deus. E é verdade que esse momento que temos vivido, esse momento de pandemia, esse momento em que as relações sociais estão transformadas, em que as relações religiosas, as relações comunitárias, as relações de fé também estão modificadas, em que relações familiares às vezes são desfeitas ou permanecemos tempos, sem ver nossos queridos. Toda essa nova dinâmica que temos vivido já há mais de um ano, é verdade que ela também interfere na nossa percepção, interfere na nossa compreensão de Deus, de quem é Deus, da nossa relação com Deus, de como Deus age. Então essa tem sido a nossa situação concreta e nós precisamos refletir para dentro dessa nossa situação, a partir dessa nossa situação, em quem Deus é. Mas é verdade também que o testemunho daqueles e daquelas que no passado se relacionaram com Deus a partir das suas próprias situações concretas, também nos servem de base para a nossa compreensão de Deus. E aqui nesse salmo, no Salmo 46, um salmo bastante conhecido, muito bonito, nós temos algumas situações concretas a partir das quais o Israel antigo compreendeu Deus, o Israel antigo percebeu quem é Deus e pôde a partir daí manifestar a sua confiança, manifestar a sua fidelidade, manifestar a sua fé em Deus.
E é a partir dessa experiência concreta, descrita no Salmo, ou de algumas imagens que esse Salmo nos traz a partir dessa experiência concreta, que eu gostaria de refletir com os irmãos, para que a partir do testemunho bíblico, a partir dessa manifestação da compreensão de Deus no texto bíblico, no Salmo 46, nós possamos refletir sobre a nossa própria compreensão de Deus, sobre a nossa relação com Deus nesses dias tão tristes, tão difíceis, tão diferentes que temos vivido. Esse texto ele apresenta 3 imagens, 3 metáforas, 3 formas de compreender Deus a partir da situação concreta do Israel antigo, que nós podemos resgatar para nós, que nós podemos resgatar para nossa própria confiança em Deus hoje. E a primeira delas se encontra nos versos 1 a 3, que dizem: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Nessa primeira parte do Salmo, Deus é apresentado como aquele lugar, aquele cuidado, aquele refúgio, quando tudo ao nosso redor está se desfazendo, quando todo o mundo ao nosso redor está se transformando, está sendo destruído. Deus como aquele lugar que a gente consegue se esconder, se proteger quando o caos se instaura. O Salmo ele usa, a partir das experiências concretas do Israel antigo, ele usa algumas imagens que remetem à ideia do caos, né? Os versos 2 e 3 dizem: ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Essa imagem que o Salmo está trazendo para nós é como se fosse uma imagem contrária ao processo de criação. Lá no Gênesis 1, Gênesis 2, nós temos todo aquele relato da criação harmoniosa de Deus, em que Deus vai colocando cada parte da criação no seu devido lugar e as coisas vão se tornando boas, o mundo vai se tornando organizado. Neste salmo, a descrição que o salmista faz é do contrário. É dos montes que vão se desfazendo, a terra tremendo, do cosmos se tornando um grande caos, uma grande desordem. E no meio dessa desordem, no meio desse caos, no meio dessa imagem que é o oposto da ordem da criação, o salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio, socorro presente na adversidade, na angústia. Então Deus é apresentado para nós como esse refúgio, como esse lugar em que quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós não reconhecemos mais o mundo que nos cerca, quando nós não conseguimos mais perceber a ordem que antes percebíamos, quando a ordem que existia ao nosso redor vai sendo desfeita, quando o mundo que conhecíamos já não existe mais. Deus se apresenta para nós como refúgio, como fortaleza, como socorro, mesmo em meio a angústias, mesmo em meio a tribulações. E eu tenho certeza que nós temos passado por momentos assim, momentos em que nós olhamos o mundo ao nosso redor, tentamos enxergar como é que vai ser, parece que quando está melhorando piora, parece que uma espécie de caos vai se instaurando ao nosso redor, as nossas relações de trabalho se transformaram, as nossas relações familiares, as nossas amizades, as nossas relações litúrgicas, comunitárias de fé vão se transformando. E quando nós já não conseguimos mais reconhecer o mundo ao nosso redor, quando parece que tudo vai sendo desfeito, Deus se apresenta como nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, nosso auxílio. É muito interessante
que quase sempre, quando a gente vê aí na cultura popular, nos filmes, nas séries, essas séries que são apocalípticas, né, que falam do fim do mundo, por alguma razão, né, aqui pensando na linguagem do cinema, então o fim do mundo por invasão alienígena, por um vírus, uma doença, enfim, por várias, né, aí estamos abertos à criatividade humana. É muito interessante perceber que quando nessas criações cinematográficas ou séries, né, ou livros, literatura, nós temos alguma imagem assim, aquelas pessoas que estão tentando sobreviver, elas sempre encontram aquele lugar em que elas conseguem se esconder por um tempo, um lugar seguro, um lugar de tranquilidade, um lugar que ela consegue se recompor. Lembro também das nossas brincadeiras de infância, né, quando brincávamos de pega-pega, e sempre tinha aquele lugar de neutralidade, aquele lugar que quando a gente cansava de correr, quando a gente cansava de fugir do colega, ali a gente podia chegar no Pix, né, e ficar ali descansando um pouco, recuperando um pouco, sabendo que a ameaça estava ali fora, mas a gente podia estar ali com certa segurança, esperando descansar um pouco para voltarmos a brincar. Deus é este lugar, Deus é esse refúgio, essa fortaleza, esse auxílio. Quando tudo ao nosso redor parece estar desencontrado, nós podemos nos voltar a Ele, nós podemos encontrar esse refúgio, esse socorro, nós podemos nos encontrar com Deus em oração, nós podemos acalmar nele o nosso coração, mesmo quando a situação ao nosso redor não está favorável. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente no meio da adversidade, no meio da angústia. Então, quando você perceber que o mundo ao seu redor está sendo transformado, mudado, você já não o reconhece mais, lembre-se que você tem um lugar de refúgio. Lembre-se que você tem um Deus que é a sua fortaleza, que é o seu socorro, que é o seu auxílio. Vá a esse lugar, descanse, converse, encontre-se com Deus, resgate essa imagem do Deus que é refúgio, fortaleza e socorro, para que você possa saber que mesmo quando o mundo ao redor tem sido transformado, este lugar secreto continua. Essa presença de Deus, ela continua disponível a nós. O texto continua falando de uma segunda imagem, uma segunda metáfora sobre Deus que nós podemos resgatar para nós. O texto, a partir do verso 4, vai dizer: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. A segunda imagem que esse texto nos apresenta é do Deus que é aquela presença firme. Esses versos estão falando sobre Jerusalém. Os versos 4 a 6 falam da presença de Deus em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Dentro do conceito do israelita antigo, dentro da mentalidade do Antigo Testamento, o templo de Deus ali em Jerusalém, que tinha sido construído por Salomão, era o símbolo da sua presença, era o símbolo da sua manifestação, do seu cuidado. É claro que essa ideia ela tem diversos desdobramentos, né? Nós temos uma certa crítica a essa ideia, por exemplo, no profeta Jeremias, por outras razões, porque o templo estava sendo usado para outras finalidades, mas a rigor essa ideia é uma ideia muito interessante, muito bonita. A compreensão de que naquele templo Deus se manifestava, naquele templo aquele templo simbolizava a presença de Deus e que, portanto, as pessoas ao olharem aquele templo tinham essa percepção da presença firme de Deus, da presença sólida de Deus. E o salmista então resgata isso dizendo que lá
há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, a Jerusalém, o lugar onde Deus habita e que Deus nela está. Ela não será abalada. Então a segunda imagem que esse texto nos traz é dessa presença sólida de Deus. É claro que hoje nós já não mais pensamos geograficamente sobre a presença de Deus, nós já não temos uma construção, né, de alvenaria que simboliza a presença de Deus. Nós temos outras formas de compreensão dessa presença, mas é importante resgatarmos a ideia dessa presença firme de Deus. Essa presença ali que nos dá segurança mesmo em meio a incertezas. Mesmo quando as nações se agitam, imagina uma cidade sendo sitiada, sendo cercada, mas você saber que essa cidade tem no seu centro um templo ao Senhor e que esse templo, de certa forma, ao olhar para ele, isso daria uma segurança da presença, do auxílio de Deus. Então, essa segunda imagem também nós podemos resgatar para os nossos dias, a imagem dessa presença firme de Deus, mesmo quando ao nosso redor nada mais é firme, nada mais é consistente. Nós podemos saber de que Deus está conosco, de que Deus, assim como Ele estava em Jerusalém, Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nós podemos saber também que Deus está conosco, que o Espírito Santo nos acompanha, que Deus sofre conosco, que Deus caminha conosco, que Deus conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas aflições, e mesmo em meio a tantas incertezas que temos passado, nós podemos saber da presença de Deus, nós podemos resgatar essa imagem do Deus que é sólido, do Deus que é firme, do Deus que está conosco para nos auxiliar. Isso faz o nosso coração descansar, isso reaviva em nós esse descanso, essa tranquilidade, não uma tranquilidade que nos impeça de enxergar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, não uma tranquilidade que nos faça cegos à nossa incerteza, mas aquela tranquilidade, aquela paz de saber que Deus está conosco, de que as nações podem se agitar, de que o nosso ao redor, a nossa vida pode virar de ponta cabeça, pode virar de perna para o ar. Deus está conosco. Essa certeza que o salmista tinha quando ele olhava para o templo de Jerusalém, dessa presença firme de Deus, essa é a certeza que nós temos quando lemos as Escrituras, essa é a certeza que nós temos tantas vezes que experimentamos a presença de Deus nos fortalecendo, experimentamos essa presença firme, sólida de Deus, mesmo quando ao nosso redor tudo é líquido, tudo vai se desfazendo, tudo vai se diluindo. Precisamos resgatar também essa imagem da presença firme de Deus que nos ajuda a passar por esse momento de incertezas. E o texto continua falando sobre uma terceira imagem, uma terceira metáfora, que aparece dos versos 8 a 11. O texto diz: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. A terceira imagem que esse salmo nos apresenta é a imagem do Deus que age para a paz, do Deus que pacifica. O texto fala de guerras acontecendo, nações se levantando. Essa era uma realidade muito concreta do Israel antigo, né? Nós sabemos que aquela sociedade antiga, os povos ao redor de Israel também, o jeito deles viverem era baseado em guerras, em conquistas. Então isso fazia parte ali do dia a dia desses povos, dessas nações. E a partir daí, a partir dessa situação concreta, então o salmista encontra esse Deus que age para a paz. A partir dessa sociedade bélica, dessa sociedade guerreira, o salmista encontra o Deus que dá fim às guerras até os confins
da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. E é interessante que nessa imagem do Deus que vai destruindo as armas, do Deus que vai pacificando as nações, nós temos dois convites, um no verso 8 e um no verso 10. O do verso 8 convida aqueles que estão sofrendo nesse contexto de guerras a ver as obras do Senhor, a testemunhar, a abrir os olhos e enxergar a ação de Deus. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores. E para aqueles que estão em guerra, para aqueles que estão causando essa situação nessa sociedade bélica, o salmista, o próprio Deus convida no verso 10, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Então, de dentro dessa sociedade, talvez um pouco diferente da nossa, de guerras acontecendo quase todos os dias, né, de uma sociedade sempre pronta para sair à guerra, o salmista encontra essa imagem do Deus pacificador, do Deus que vai destruindo as armas, do Deus que vai trazendo paz num contexto de conflito. E essa imagem nós também precisamos resgatar, do Deus que vai trazendo paz, que vai pacificando a nossa vida, que vai destruindo da nossa vida as armas usadas para a guerra e vai nos convidando para ver as suas obras, vai nos convidando para parar de lutar, para saber que Ele é Deus. Essas três imagens do salmista, creio que, mesmo a partir de uma sociedade muito diferente, de uma cultura muito diferente, nós podemos resgatar para o nosso contexto, nós podemos resgatar para os dias que temos vivido, a imagem do Deus que no meio do caos traz uma ordem, no meio do caos é o nosso refúgio, é o nosso lugar secreto, é a nossa fortaleza, é aquele esconderijo, é aquela torre forte que nós conseguimos encontrar, e mesmo quando tudo ao nosso redor se desfaz, nós podemos nele nos acalmar. O Deus que é aquela presença firme, como o templo de Jerusalém, que simbolizava a presença de Deus, mesmo quando a cidade estava cercada em algum contexto de guerra, as pessoas olhavam para o templo e sabiam que Deus estava com eles ali, aquela presença firme no meio de situações difíceis, no meio de incertezas, e o Deus que age pacificando, o Deus que age destruindo as guerras, destruindo as armas. A nossa sociedade tem se tornado uma sociedade bélica, não no sentido do armamento físico apenas, mas muito nas relações interpessoais. As pessoas têm ficado feridas, ofendidas, a comunicação tem sido difícil, e Deus se apresenta nesse contexto como o Deus que vai pacificando as pessoas, as nações, os corações. Então é que essas três imagens de Deus que o salmista nos propõe possam nos ajudar a atravessar esses dias que temos vivido, possam resgatar em nós a nossa confiança em Deus, o nosso amor, a nossa fidelidade a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que o Espírito Santo te fortaleça durante esse período, para além desse período, que a graça de Deus seja com você. Pai querido, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por podermos compartilhar das experiências do salmista, encontrar no Senhor o nosso lugar secreto, nosso refúgio, nosso auxílio. Obrigado porque podemos saber da Tua presença firme e segura. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus que promove a paz, pacifica as guerras, Pai. Senhor, acalma o nosso coração, ajuda-nos, Pai, a confiar em Ti a cada dia. E obrigado, Senhor Deus, pela Tua companhia, pela Tua presença conosco. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo
que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. Possamos abrir o nosso coração e confiar no nosso Senhor, que é o nosso refúgio, fortaleza
fortaleza e socorro bem presente em todos os dias, na adversidade, no dia mal e no dia da alegria também. Um grande abraço e boa semana.